Como, com as suas experiências, assim, você vê assim, nas comunidades já muitos grupos formados, muitos grupos produtivos, ou algumas comunidades mais que outras, assim, qual a sua avaliação? Na realidade, existe comunidade mais desenvolvida do que outra. Até quando, por exemplo, uma liderança comunitária, um presidente de uma entidade, de uma associação, eles têm um conhecimento ou têm amigos, pessoas que têm algum tipo de capacidade ou de poder dialogar com as pessoas que pudessem ou possam estar ajudando na divulgação dessa questão tão importante, e esses então poderem interceder junto a alguns órgãos, e aí pode ou venha estar ajudando essas comunidades diferenciadas ou separadas. Se todos pudessem ter o mesmo, ser valorizado à mesma altura, seria bem melhor. Porém, tem algumas situações, pois temos lideranças e associações de ribeirinhos em algumas localidades distantes que até mesmo a dificuldade de ter um computador para que pudesse assim facilitar mais a vida, né, desses nativos, né, que vivem e dependem única e exclusivamente da pesca. Por isso, existe sim, tem localidade que teve a sorte não tão alta, né, como eles sonham, mas pelo menos melhor do que outras comunidades. Porque temos até algumas comunidades que temos assim, mais difícil acesso, é difícil acesso mais chegar, tem internet, não é? E tem coisas que dificultam bastante, que são ferramentas essenciais, e algumas comunidades não estão tão desenvolvidas devido a essas questões. Agora eu queria ver com você assim, quais são, né, como são definidos assim, os povos e comunidades tradicionais no Brasil. Na realidade, eu gostaria de tratar de um assunto aqui que o pescador artesanal, eles nunca foram valorizados como deviam. A verdade é essa. Leis foram criadas, né, para tentar ajudar não só o pescador em si, mas está falando dos povos tradicionais, né? Leis foram criadas, porém essas leis vêm sendo esquecidas. Muitas das vezes tenta se lembrar quando alguns movimentos da área levantam este diálogo acerca dessas leis que não são cumpridas, que verdadeiramente são esquecidas, só ficam só no papel e nada acontece. E aí então, por que ou como são definidos os povos e comunidade tradicional no Brasil? De acordo com o decreto 6040, os povos e comunidades tradicionais são definidos como grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para a sua reprodução cultural, social e religiosa. Nessa questão aí. É isso aí que define, no caso, né, os povos e comunidades tradicionais. A definição desses grupos é justamente isso daí, que é justamente culturalmente diferenciados. Certo. No que é diferenciado nessa questão também vem a questão do petrecho de pesca, na verdade. O que são petrechos de pesca? Petrecho de pesca nada mais é do que ferramentas criadas pelo próprio pescador, pelos próprios pescadores. Esses petrechos dos mais variados, e a depender da localidade, da região, tem petrecho diferenciado que serve justamente para a captura, para a caça desses animais, tanto marinho como também das matas, né? E como estamos falando de pescadores artesanais, objetos ou utensílios que são chamados de petrecho de pesca, são necessários para a execução de qualquer atividade. Pescador utiliza-se de rede de pesca para praticar a atividade. Já o caçador utiliza-se de armadilha para a captura de animais e aves. Agora me diga uma coisa assim, já que os pescadores artesanais, eles criaram os próprios petrechos, certo? Então, assim, por que eles criaram, assim, por uma necessidade, ou primeiro porque acharam assim, começaram a descobrir as formas ou metodologia para conseguir fazer essas capturas, como é que foi? Pronto, ainda que para esta área não havia a palavra
criação tecnológica, entre outros, foram criando a partir da necessidade da captura dessas espécies. Por exemplo, o próprio índio, na pesca, eles usavam arpão, né, feita com a própria mão, e flechas para poder caçar ou fazer a captura dos peixes. Então, na realidade, foi a partir da necessidade. Eles entenderam, provavelmente fazendo as suas práticas, vendo o qual seria mais viável, adaptável àquela situação ou aquele tipo de captura para aquele tipo de espécie, né? Dentre os petrechos encontrados, nós agora já vemos, todo mundo conhece, sabe que é uma rede de arrasto, rede de malhar, tarrafa, espinhel, linha de mão, gerival, pulsar com cabo, pulsar sem cabo e vara modelete. E sem esquecer que existem tantos outros, a depender da região. Na nossa região, por exemplo, que é Maragogipe aqui, que emenda o Rio Paraguaçu, na realidade nós temos aqui o arpão artesanal feito pela própria mão, tem a fisga que sai na captura de siri, aratu, entre outros, dentro do manguezal. Temos as gaiolas, né, onde faz a captura de siris. Tem também os puçá também, entre outros. São variados os petrechos, a depender da região em que a pessoa viva. Então, eles são criados assim, muitas das vezes se criam do nada. Eles estão ali, percebe que pode dar certo, e quando vai lá, faz aquele petrecho e coloca, acaba dando certo, e ele então entra para o rol dos petrechos de pesca. No caso, é criado mais um e a cada dia só somando os petrechos. Exatamente. Existem várias modalidades que já existem e que podem ser recriadas. Exatamente, das que já existem, né, que podem ser criadas, ou também algumas podem ser adaptadas também para melhor servir nas capturas dessas espécies, né? E como no nosso caso estamos aqui em Maragogipe, e a palavra Maragogipe deriva-se indígena, que significa Rio dos Mosquitos, e nesses períodos justamente, né, quando a maré está fazendo seus lançamentos, esses mosquitos mordem muito, né, e por conta disso Maragogipe é chamado de Rio de Mosquitos por conta dessa situação. É justamente no momento da pesca, no lançamento da maré, que eles estão ali. Muitas das vezes dificulta até algumas ferramentas, alguns petrechos de pesca. Na hora que estamos pescando, recebemos aquela nuvem de mosquitos e criam um problemazinho. Só para deixar registrado aqui da onde nós somos e o significado do nome Maragogipe. Agora me diga uma coisa, qual assim o que vocês usam, a metodologia que vocês usam para assim, se defender desses mosquitos? Pronto. Bom, eu aprendi com os mais velhos, e daí tem o meu avô e meu pai, nós, para nos proteger neste período onde existe o lançamento das marés, e também outra coisa, também quando a maré de caranguejo de leite, é o pior tempo que existe, é quando os caranguejos estão de leite, ou seja, quando eles se descascam para renovar. Então eles ficam mais bravos, né, em uma quantidade bem maior. Mas o que nós geralmente utilizávamos, e hoje ainda se utiliza, pois antigamente não havia descoberta de certos repelentes, então nós pegávamos o querosene, conhecido como gás, misturava com o azeite de dendê e pegava 1 ou 2 dentes de alhos, espedaçava, colocava, balançava, né? E nessa questão nós passava no corpo. Obviamente que algumas pessoas enfrentavam alergia por conta disso. Eu, por exemplo, já passei óleo diesel, e teve uma vez que, sem saber, acabei pegando um frasco pensando que era querosene, e foi Detefon, conhecido Detefon da época, e acabou na queda dos cabelos, ou dos pelos do corpo, né, principalmente das pernas, porque eu não sabia, e fui passar para tentar livrar-me desses mosquitos, né? Mas aí, graças a Deus, também não morri, sobrevivi, e estou aqui para contar essa história. Certo. Aí, pessoal, vocês podem ver, né,
as formas assim, de repelir os mosquitos, como foi iniciado, né, com os pescadores, né, e marisqueiros. E até hoje ainda usa. Até hoje ainda usam. Assim, agora na questão assim, de embarcações, como é que vocês utilizavam embarcações ou não? Pronto. Na pesca artesanal tem aquela parte que vai embarcado em canoas, né? E também tem a questão daqueles desembarcados, né? Que são as pessoas que podem ir a pé até a localidade da captura, mas tem situações que por conta da falta pela diminuição desses seres na proximidade, então tem que se deslocar. Só pode se deslocar aqueles que têm ou possuem uma canoa, inclusive canoa a remo, né? Que isso pode haver algumas dificuldades, pois nem todas as famílias possuem condição para obter essas canoas. E hoje, na evolução, inclusive em alguns órgãos como Bahia Pesca, tinha-se projetos justamente para poder estar liberando algumas embarcações com motores, só que não chegou para todo mundo, não, chegou para uma minoria, e isso daí é uma grande dificuldade, porque muitos precisam deste meio de se locomover para poder ter como fazer essa captura com mais facilidade em quantidade maior. Todavia, muitos não têm condição de ter uma embarcação dessa, como uma canoa popularmente conhecida aqui em Maragogi, e nem um barco de melhor porte para que possa conduzir essas pessoas para certas localidades onde tem a quantidade maior e tem melhor condição de poder fazer essas capturas. Por isso, já sabe, o meio embarcado e desembarcado também. Entendi. E agora, eu queria que você me falasse um pouco, né, de antes antigamente, hoje atualmente, em relação a EPIs de segurança. Queria que você falasse um pouco, fizesse um comparativo. Para pescadores artesanais, não havia de forma nenhuma as EPIs. Que na realidade esse modo de segurança que hoje em dia, né, que tem-se um certo cuidado, né, alguns órgãos já falou, inclusive algumas embarcações um pouco melhor, mais desenvolvidas, não podem, o piloto, na realidade, dessas embarcações, sair sem ter esses meios de segurança, né? Porém, no passado, né, como já falei, não tinha nenhum tipo de preocupação acerca desse meio de segurança. A segurança era a própria pessoa, que alguns eram habilitados, sabiam nadar, no caso de travessia de rios e de marés, porém alguns outros iam mesmo com a fé e a coragem, porque não sabia se livrar se porventura tivesse um provável acidente e houvesse assim a canoa viesse a virar, então provavelmente algumas dessas pessoas viriam a morrer, porque não tinha como. Hoje em dia tem sim um pouco mais a preocupação e meios de segurança, porém tem um detalhe, a mesma coisa da embarcação, nem todos têm condição de obter esses materiais, esses objetos de proteção, ou seja, de segurança, por conta da dificuldade financeira que todo mundo sabe, que a atividade pesqueira é uma das atividades mais humildes que existe, e muitas das vezes o pescador artesanal, a pescadora artesanal, elas vão lá fazer a captura para vender um pouco e deixar um pouco para se alimentar. Não temos condição de fazer um levantamento econômico, ajuntar uma quantidade para que possa vir comprar nenhuma embarcação e nem também objetos de segurança para melhor ele estar seguro diante da situação vivente. Você falou uma coisa assim muito interessante que me fez até lembrar outra, por exemplo, que o pescador artesanal já criou, né, muitos petrechos de pesca, mas também muitos outros produtos de forma assim artesanal, como por exemplo, digamos, sores para vender utilizando escama de peixe, entre outras coisas. E essa questão artesanal veio desde o início da pesca, tanto com os indígenas, né, que construíam muitos outros produtos, não é? Muitos efeitos e etc. Queria que você falasse um pouco em relação a antes ou a hoje, se esse pessoal ainda cria algum produto desse tipo. Bom, na questão artesanal já deriva-se obviamente diretamente dos indígenas pescadores que utilizavam no passado
e continuam utilizando no presente os cascos de alguns mariscos, as escamas de alguns peixes para justamente fazer seus artesanatos e poder assim até agregar certos valores e melhorar a renda familiar. E aí, no Baixo Sul, por exemplo, eu tenho a experiência de ter ido muito, ali tem muitos companheiros, inclusive indígenas, né, que utilizam-se sim, tanto na questão da pesca, mas também na questão da mata, né? E, porém, ainda continua sendo agregado valores verdadeiramente equivalentes à realidade daquele objeto. Ainda é muito desvalorizado esses artesanais, feito com dificuldade, porém com carinho, capricho e algo que dura muito tempo, porque é feito de matérias naturais. Eu já vi muitos colares, várias outras coisas, né? Mas muito interessante e de pura beleza assim, natural. Verdade. Você olha assim, diz isso aí foi feito de forma artesanal, olha assim, só porque você conhece a história desses povos, né? Desses PCTs, aí você realmente conhece a história de cada um, você sabe que realmente os produtos é feito de forma artesanal. Bom pessoal, logo após o vídeo, nesse vídeo, dando continuidade, a gente vai mostrar os petrechos de pesca e assim está explicando para vocês como é a utilidade, né, como funciona. Bartolomeu Dias vai continuar, né, mediando essa parte e vamos estar juntos, assim, para estar dando continuidade no vídeo. Presta atenção, minha gente, no que eu vou lhes falar. É a história de um pescador que hoje eu vou contar. Não tem medo de rio bravo, não tem medo de enrosco. Quando ele fisga o vitelo, ele grita: ô garoto! Levanta de manhãzinha pra preparar seu roteiro, sentar na beira de um rio e pescar o dia inteiro. Ele só fala a verdade. Bom pessoal, já filmamos aqui os petrechos de pesca e agora Bartolomeu ele vai falar sobre cada utilidade, como usar, para que serve, ok? Pronto pessoal, aqui está uma rede de arrasto. E, propriamente dito, este tipo de petrecho é utilizado para a captura de camarão, captura de algumas espécies como peixes e etc. Este daqui é chamado rede de arrasto. No nosso caso, nós usamos a malha de número 12, que é justamente adaptável para o nosso berço, para o nosso estuário. E me diga uma coisa, Bartolomeu, qual a posição que a gente coloca para a gente pegar o camarão, o peixe, como é que... Pronto, na realidade esse tipo de petrecho, ele é usado com 3 a 4 pessoas, que é chamado de moço. Então, na realidade, ficam 2 de um lado, aonde os outros 2 vêm na canoa, soprando, fazendo a soltura dessa rede. Do outro lado, então, os 2 saltam da canoa e puxa 2 de um lado, ou 2 de um lado, um do outro, e vai puxando até chegar o momento de fazer ou dar o seu lance, para poder então ver o que na realidade se capturou, ou a quantidade da captura. Certo, e quando captura, se for uma quantidade pouca da captura, vocês lançam novamente ou tira já o... Pronto, nós tiramos primeiro, porque é chamado de lance. Nós tiramos o primeiro lance, fazemos a cata daquilo que serve e que não serve, e também tiramos cisco, ou seja, o lixo, para poder separar só aquilo que é utilizável. E aí então nós voltaremos de novo e damos mais outro lance. Ele é utilizado de lance em lance. Entendi. Ok. Vamos para o próximo. Isso aqui é o quê? Isso na realidade não é um petrecho para que o peixe venha cair, um tipo de armadilha. Aqui é um tipo de recipiente onde nós fazemos a captura de algumas espécies e colocamos aqui dentro, né? E muitos de nós até mesmo utilizamos como um local para colocar algumas espécies que vai servir de isca para a captura de outras espécies. Inclusive podemos colocar camarão aqui dentro para conservar vivo,
porque tem algumas espécies que só pode fazer essa captura com a isca viva. Então aqui é uma maneira de conservar ele dentro da água vivo até o momento em que nós lançamos no anzol. Pode ser também o miroró, ou em alguma localidade o miroró mirim, que também é feito para colocar em outro petrecho de pesca, que logo na frente nós estaremos mostrando e vamos fazer menção justamente dessa espécie que é colocada aqui para conservar dentro d'água e utilizar para a captura de outras espécies, a não ser a própria isca. Então isso aqui é chamado de cofo. Cofo, não é isso? Exatamente. E esse cofo é feito assim, de que material? É justamente é feito de taliscas da própria mata, né? Justamente é natural e também feito artesanalmente. A Terra Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordos de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.